a preservação e a tradução da Bíblia. Um dos maiores milagres em relação à Palavra de Deus é justamente o fato dela permanecer intacta até hoje. Passamos agora a analisar detalhadamente os fatores que envolveram a preservação e a tradução da Bíblia. Os idiomas originais da Bíblia. A Bíblia, conforme já foi mencionado, foi escrita originalmente em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. É importante para o estudante de teologia ter um conhecimento, ainda que superficial, das línguas originais do texto sagrado. Vejamos algumas características peculiares desses idiomas em particular. O hebraico. O hebraico é um dos idiomas mais antigos do planeta. Originalmente, esta língua não possuía vogais, o que dificultava a leitura e a interpretação dos textos. Uma vez que esses eram escritos de forma contínua, sem haver separação entre as palavras. Porém, este problema foi solucionado pelos massorréticos, da palavra massorrá, que quer dizer tradição, que no século VI da era cristã inventaram um sistema de pontuação do idioma, introduzindo assim as vogais no hebraico. O idioma hebraico possui as seguintes características. É constituído de 22 consoantes e 10 vogais, sendo que as vogais vieram ser introduzidas um bom tempo depois de sua origem. Antes da introdução das vogais, essas eram subentendidas por quem lia ou escrevia de acordo com a tradição oral. É mais ou menos parecido com as abreviações em português, por exemplo, PG, para indicar páginas. Como a maioria das línguas orientais é escrito da direita para a esquerda, é escrito na forma quadrática, não possui letras minúsculas, é diferente em adjetivos. Por exemplo, no hebraico, melhor que você se escreve bom de você. Pertence ao grupo linguístico semítico dos descendentes de Sem. O hebraico é uma língua lacônica e direta, difícil de ser traduzida, pois requer dos demais idiomas um número superior de palavras para ser traduzida. Por exemplo, o Salmo 23 possui 55 palavras em hebraico. Para traduzi-lo para a língua portuguesa são necessários aproximadamente 104 palavras. Apresentamos a seguir um exemplo desta realidade, como o primeiro versículo deste salmo em português, dividindo-a em barras que são o número de palavras no original. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Observe que no hebraico teríamos 4 palavras. No português, necessitamos de 9 palavras para traduzir. Mesmo com essas dificuldades linguísticas, o hebraico teve uma influência muito grande sobre as demais línguas. No português, temos várias palavras que foram herdadas do hebraico. Por exemplo, amém, aleluia, jubileu. E expressões que para nós viraram figuras de linguagens. Por exemplo, boca da caverna, face da terra e etc. Veja o quadro demonstrativo da escrita hebraica. O aramaico. O aramaico é a língua secundária do Antigo Testamento. Sua utilização se deve justamente ao cativeiro, em que os israelitas foram submetidos na Síria, onde o povo aprendeu esse idioma. Suas características são apresentadas como este quadro. O grego. A língua grega é bela, rica e harmoniosa como instrumento de comunicação. É uma ferramenta adequada tanto para o pensamento vigoroso quanto para a devoção religiosa. O grego era a língua do raciocínio, com um vocabulário que permitia penetrar e esclarecer fenômenos ao invés de simplesmente contá-los de forma histórica. O grego da atualidade é bem diferente do utilizado para a escrita do Novo Testamento. A fala sofreu muitas modificações e hoje o grego é totalmente diferente do utilizado na época de Cristo. Por isso, costuma-se dizer no meio teológico que o idioma bíblico conhecido como grego é o grego do Novo Testamento, ou grego koiné. Como todas as línguas indo-europeias, é escrito da esquerda para a direita. É escrito na forma algébrica. Possui letras maiúsculas e minúsculas. Possui 24 letras, sendo 6 vogais. É riquíssimo em adjetivos. Muitas palavras do português foram herdadas do grego, por exemplo, pneumonia, psiquiatra, psicólogos e outras. Veja o quadro demonstrativo da escrita grega. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves.
Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.